Compartilho com você o Evangelho do dia 9 de setembro, quinta-feira, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Evangelho é de Lucas, capítulo 6, versículo de 27 a 38. Naquele tempo, falou Jesus aos seus discípulos: A vós que me escutais, eu vos digo: amai vossos inimigos, fazei o bem a quem vos odeia, bendizei os que vos amaldiçoam e rezai por aqueles que vos caluniam. Se alguém te der uma bofetada numa face, oferece também a outra. Se alguém te tomar o manto, deixa-o levar também a túnica. Dá a quem te pedir, e se alguém tirar o que é teu, não peças que o devolva. O que vós desejais que os outros vos façam, fazei-o também vós a eles. Se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Até os pecadores amam aqueles que os amam. E se fazeis o bem somente àqueles que vos fazem o bem, que recompensa tereis? Até os pecadores fazem assim. E se emprestais somente àqueles de quem esperais receber, que recompensa tereis? Até os pecadores emprestam aos pecadores para receber de volta a mesma quantia. Ao contrário, amai os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai sem esperar coisa alguma em troca. Então a vossa recompensa será grande, e sereis chamados filhos do Altíssimo, porque Deus é bondoso também para com os ingratos e maus. Sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e vos será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será colocado no vosso colo. Porque com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. No Evangelho do dia, Jesus dá uma série de recomendações que devemos colocar em prática na nossa relação com os irmãos. Merece destaque especial o que Jesus nos pede por 2 vezes neste Evangelho: que amemos os nossos inimigos. E oferece seguidamente 3 situações concretas e positivas deste mandamento. Fazei o bem aos que vos odeiam. Bendizei os que vos amaldiçoam. E orai por aqueles que vos caluniam. É um mandamento que parece difícil de cumprir. Como podemos amar os que não nos amam? Mais ainda, como podemos amar aqueles que temos a certeza de que nos querem o mal? Chegar a amar dessa maneira é um dom de Deus, mas é preciso que estejamos abertos a Ele. Pensando bem, amar os inimigos é, humanamente falando, a coisa mais sábia que podemos fazer. Afinal, o inimigo amado sente-se desarmado. Amá-lo pode ser a condição para que ele deixe de ser meu inimigo. Jesus continua nessa mesma linha dizendo: se alguém te bater numa face, oferece também a outra. Poderia parecer
um excesso de mansidão. Mas o que Jesus fez quando foi esbofeteado na sua paixão? Certamente não revidou, mas com firmeza e caridade respondeu de tal modo que deve ter surpreendido aquele soldado irado. Se falei mal, mostra-me em que falei mal. Se falei certo, por que me bates? Todas as religiões têm uma regra de ouro. Não faças aos outros o que não queres que te façam a ti. Jesus é o único, porém, que a formula de modo positivo. Assim como desejais que os outros vos tratem, tratai-os do mesmo modo. Esta regra de ouro constitui o fundamento de todo o Evangelho e da moral cristã. São João Crisóstomo assim comentou: Jesus não disse somente: desejai todo bem aos outros, mas fazei o bem aos outros. Portanto, a regra de ouro de Jesus não pode reduzir-se a um mero desejo, mas deve ser traduzida em obras. Que Deus nos conceda ao longo desse dia amar a todos, de modo especial, demonstrar amor àqueles que mais temos dificuldade. Que Deus abençoe e fique iluminado por essa palavra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique com Deus.